Centroavante Nicolas fala que poderia ser uma possibilidade muito legal de retorno ao Goiás e que voltaria a ser feliz também aqui novamente no Verdão. O que tem de verdade em relação, por exemplo, a algumas especulações sobre o centroavante, hoje com 34 anos de idade. Ele foi ou não procurado pelo Goiás depois que foi negociado com o Ceará no ano passado? Qual foi esse valor? Até mesmo a discussão da diretoria do Goiás se valeria ou não a pena a negociação do camisa 9 na temporada passada, o que se mostrou sim um equívoco, tá? Não acho que o Nicolas seria a salvação, mas era um jogador melhor do que os que chegaram no decorrer do ano. Até quando vai o seu contrato no Paysandu? Um jogador também bastante querido pelos dois clubes. Quero comentar da mesma forma sobre o jogo de logo mais, entre Goiás e Sport Recife, mais um daqueles jogos com a característica decisiva. Será que o Goiás terá força para vencer esse duelo dentro de casa? As novidades, como isso pode tentar manter o mais longe possível qualquer cenário de crise para o Goiás nesse começo bom de Série B do Campeonato Brasileiro, e qual postura eu espero contra um adversário muito qualificado, que é o Sport Recife. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e apostar lá na Pix Brasil nesse jogaço entre Goiás e Sport com as melhores cotações. Lembrando que você ganha R$20 de graça, só fazer o cadastro pelo link no comentário fixado e resgatar esse valor de boas-vindas. Uma vitória do Goiás dentro de casa pagando 2,18 a cada real apostado, um empate 3,07 e uma vitória do Sport fora 3,35. Vitória do Ceará contra o Coritiba pagando 2,06, o empate a 3,14. Vitória do Coxa fora também a uma odd altíssima, de 3,51. Essas e todas as outras cotações dos jogos da Série B, também na Série A do Campeonato Brasileiro retornando neste final de semana, é na Pix Brasil. Não perca essa chance. A final também da UEFA Champions League, você encontra tudo por lá. O link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o jogaço de logo mais entre Goiás e Sport, às 9h30 da noite, sexta-feira, no estádio da Serrinha, e um jogo com aquele caráter decisivo, onde basicamente no ano passado, sendo franco aqui com vocês, o Goiás ele decepcionou muito o seu torcedor nesses jogos decisivos. E por isso que na segunda-feira eu fiquei tão chateado com o Goiás, porque é um clube que se contenta em muitas das vezes, tá? Não só esse time, mas o Goiás dos últimos 10 anos, em empatar fora de casa, em jogos mais difíceis, não conseguir dar aquele alento que o torcedor precisa. Se a gente lembrar, esse cenário desse jogo contra o Sport, tá? Obviamente guardadas as devidas proporções, é um jogo com uma característica que teve aquele Goiás e Bahia, por exemplo, aqui na Serrinha. Aquele jogo que você vence e se consolida na ocasião fora do Z4. Desta vez, para se consolidar dentro do G4 contra um adversário também com muita força. Então é o tipo de jogo que o Goiás, se quer afastar esse pensamento do torcedor mais negativo, essa desconfiança, não sobre esse elenco, mas sobre o Goiás, que foi sim muito maltratado nas últimas temporadas, o Goiás precisa se acostumar a vencer jogos grandes e esta é uma excelente oportunidade. Não será fácil, mas coisas difíceis elas geram retornos maiores. Tá? Então eu vejo que esse resultado, assim como seria também ganhar do Avaí, uma missão muito difícil lá em Florianópolis, mas que te colocaria na liderança da Série B. Para esse duelo, o técnico Márcio Zanardi, que não conta nem com o Cristiano, muito menos com o Brenner Culano, os dois que estão suspensos para este jogo contra o Sport. O Luiz Henrique é o mais cotado para assumir essa ala pelo lado esquerdo. Há uma outra possibilidade, já que o Sander também, ele acabou tendo um outro problema no ombro, então não vai jogar, tá? Ele fica à disposição na próxima rodada contra o Mirassol no interior de São Paulo. O Regis e o Messias devem aparecer. Pelo apurado, o Messias ainda tem um pouco de dúvida, tá? Pode ser que ele não fique no banco, mas o Regis sim, tá? Teve uma conversa longa aí com o Márcio Zanardi, segundo o Gustavo Ramos da Rádio Band News, e ficará à disposição para esse jogo contra o Sport, tomara prevalecendo a lei do ex. Uma possibilidade é o Goiás, que para essa função de ala esquerda, que não tem o Sander, não tem o Cristiano, contar com o Luiz Henrique por ali, ou talvez o Dieguinho pela esquerda, e trazer o Douglas Borel para a direita, pode ser uma possibilidade como titular. Confesso para vocês que o Luiz Henrique não é meu jogador favorito, tá bem longe disso, mas eu tentaria, tá? Acho que dá para testar. Vamos ver o primeiro tempo dele nesse jogo contra o Sport
pelo menos. Os 3 zagueiros que o Goiás conta, o Edson, o Lucas Ribeiro ou o David Braz, achariam um risco muito grande o Goiás desfazer desta formação e improvisar, né, um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Uma provável escalação do Goiás é com o Tadeu, Lucas Ribeiro, Edson e o David Braz, Dieguinho e o Luiz Henrique nas laterais. Meio de campo com o Marcão, Rafael Gabo, o ataque com o Wellington, o Galhardo e também o Paulo Baia ou o Ângelo Rodrigues. Tem essa dúvida também em relação ao ataque, talvez, por exemplo, colocar o meio de campo com o Juninho e o Rafael Gavi, lá na frente só o Galhardo e o Wellington, pode ser uma alternativa também, tá? Contra esse adversário difícil que será o Sport. A fase do Paulo Baia é ruim, até comentei sobre isso, né? O risco dele começar como titular e ser vaiado, tá? Isso não pode acontecer, principalmente nos primeiros minutos de jogo aqui na Serrinha. Para esse confronto, o técnico Mariano Souza, argentino, que encara uma fase de instabilidade no Sport, né, foi eliminado na Copa do Nordeste, mas na Série B está bem, né, a 5ª colocação, 12 pontos, apesar de ter perdido para o Avaí em casa, uma virada no finalzinho, e para o Ituano também, em um jogo fora de casa. Deixa eu ver se o Sport tem grandes problemas para essa escalação, né, ele não contará com o Filipinho, lateral esquerdo, teve uma lesão na coxa, e o Dalbert é o seu substituto. Eu gosto do Dalbert, ele tem passagem pela Inter de Milão, porém ficou muito tempo sem jogar. Ele foi contratado agora recentemente e pode ser uma opção para o Goiás explorar por ali, tá? Já que não vinha jogando, né, com muita frequência. Mas é um time muito interessante esse do Sport. Kaique França no gol, Pedro Lima na lateral direita, Rafael Thierry e Luciano Castão, a zaga experiente, e o Dalbert pela esquerda. Meio de campo com o Felipe Ferreira, aquele mesmo ex-Goiás, Fabrício Domingues, uruguaio, joga muita bola, e o Lucas Lima, aquele mesmo ex-Santos. Romarinho, Christian Barleta e o Gustavo Coutinho. Esse é um time muito bom, tá? Esse do Sport. Vai brigar junto com o Goiás, com o Coritiba, com o Ceará, com o Santos, com o América, até o finalzinho, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu destaco principalmente no Sport esse meio de campo. Tem que explorar também o Felipe, tá? O Felipe vem numa fase meio instável, com pouca gana, vamos colocar assim. Então, se o Goiás conseguir colocar velocidade ali em cima do Dalbert e do Felipe, pode encontrar alguma coisa. O Fabrício Domingues, Uruguai, vem muito bem nos últimos jogos. O Lucas Lima também é um jogador de passe diferenciado. Um ataque veloz, né, com o Romarinho, com o Barleta e com o Coutinho, que foi o artilheiro da Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense. Tem uma zaga também forte, né, com o Luciano Castan e o Rafael Thierry, 2 jogadores também já especulados pelo Goiás nos últimos anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Uma derrota não é o fim do mundo, mas ela traria uma desconfiança muito grande, que a pontuação não condiz. Tá? O Goiás tem sim uma pontuação muito boa para o começo de Série B. Mas esse tipo de jogo, o Goiás precisa se acostumar a voltar a vencer e acho uma excelente possibilidade nesse jogo também, dificílimo contra o Sport, mas quem quer subir não pode negociar pontos, principalmente dentro de casa. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o centroavante Nicolas, que voltou à tona no Goiás após a entrevista, a goleada por 4-0 de novo para cima do Vila Nova, com o Nicolas marcando um gol, né, no jogo da volta. Na ida foram 3, então no geral 4 gols do jogador ex-Goiás na final contra o rival. Então, o que ele falou? De fato, algo surpreendente. E uma pergunta, acho que foi do pessoal da Feras do Esporte, eu vi este recorte no canal dos Centralizados, um abraço aí pra rapaziada também, mas confesso que eu não consegui perceber qual o jornalista que fez a pergunta. Ainda bem que ele fez porque foi bem infusivo, tá? Jogou, né, a lenha na fogueira e o Nicolas não apagou ela, vamos dizer assim. Abre aspas. Estou feliz por esse título aqui em Goiânia, uma região que eu gosto muito, a cidade que me agrada, né? Fui muito feliz por aqui. O Goiás é um clube que carrego no coração sem dúvidas. Fui muito feliz. Se quiser o destino de criar uma nova história, com toda certeza eles têm o meu contato. E acho que é uma possibilidade bem legal. E eu seria bem feliz de novo aqui, tenho certeza. Fecha aspas. Foi o que disse aí o Nicolas com um sorrisão no rosto, né, falando sobre a possibilidade do Goiás, né? Comentou sobre o pessoal já ter o seu contato, de fato, já jogou aqui no clube, achou uma possibilidade, acho que é uma possibilidade legal e eu seria bem feliz aqui de novo, com toda certeza. Não é tão comum a gente ver, né, jogadores se expressarem desta forma, principalmente sobre outros adversários, mas o Nicolas ele sempre foi muito sincero nesse carinho que ele tem tanto em relação ao Goiás quanto também ao Paysandu, né? Desde quando ele chegou aqui no Goiás ele também sempre falava coisas positivas do Papão, onde ele acabou retornando nesta temporada. Até mesmo em entrevista antes do jogo contra o Goiás, ele falou sobre o arrependimento de ter deixado o Goiás no ano passado
e se mudado para o Ceará, abre aspas. Eu me arrependo muito, fui para um lugar extremamente desorganizado, sem convicção naquilo que queria. Queriam que todos resolvessem um problema, mas quem estava na frente de verdade não resolvia nada. Era muita troca e muita mudança, muita instabilidade na direção por parte das comissões. Fecha aspas, comentando sobre esta mudança, né, que ele acabou tendo no ano passado. De fato, uma decisão muito burra do Goiás. Tá? O valor do Nicolas, que ele foi vendido para o Ceará, girou na casa de mais ou menos 900 mil, 1 milhão de reais. Aí aquela coisa, a gente tem que separar duas coisas. Se o Nicolas tivesse continuado no Goiás, o Goiás teria ficado na Série A? Não acho, tá? Não acho de jeito nenhum. Mas é um jogador muito melhor do que o João Magno, do que o Brenner Culano, do que, por exemplo, o Matheus Babi, que estava dentro do elenco do Goiás no ano anterior. Por exemplo, na Série A de 2022, mesmo o Nicolas tendo as suas dificuldades, não é nenhum craque, mas o Nicolas foi um reserva naquela Série A e ele marcou 5 gols, 5 gols e 2 assistências para um reserva na Série A. Tá ok. Tá? Então eu não teria feito esta negociação, mas também, da mesma forma, eu não acredito que ele seria o ponto-chave de diferença dentro desse elenco do Goiás. O fato é que o Goiás ele precisa, como eu posso dizer, ter mais figurinhas carimbadas ano após ano. O Nicolas, por exemplo, é um jogador que você pode ter dentro do seu elenco por 4, 5 temporadas, sem dúvida alguma. Né? O Nicolas já ia para a sua 3ª temporada com a camisa do Verdão e tinha feito um bom campeonato goiano. 8 gols e 3 assistências em 22 jogos, mesmo que contra adversários mais fracos, não são números ruins. Pelo Ceará acabou decepcionando, 31 jogos, 3 gols, agora retornando para o Paysandu na competição mais difícil, que é a Série B. Está decepcionando, né? São 6 jogos e 1 gol e 1 assistência, mas na temporada em geral são 18 gols e 4 passes em 27 jogos. Pode deixar sua opinião a respeito do Nicolas, se aceitaria ele, por exemplo, para o ano que vem. Para esse ano não tem jeito, né? A Série B, assim que o jogador faz 8 jogos, ele não pode atuar mais por uma outra equipe. Lembrando, o Nicolas ele não foi procurado pelo Goiás desde que saiu, tá? Apesar de algumas especulações, o torcedor pede de cá, ele comenta uma coisa de lá, mas não, tá? Não houve proposta oficial. A diretoria do Goiás que ficou meio dividida, não vou citar nomes aqui no vídeo, mas uma parte queria vender e a outra não, tá? Por 1 milhão de reais, confesso para vocês que não é um valor que o Goiás precisava no ano passado. O que mais que eu posso trazer para vocês aqui sobre o Nicolas? Tá. O contrato dele no Paysandu vai somente até dezembro desta atual temporada, 34 anos, ele faz aniversário no dia 4 de outubro, tá? Se eu não estiver enganado, ele nasceu em 89. Então o Nicolas hoje com 34 anos de idade, retornando para o Paysandu, mas também falando sobre esta possibilidade do Goiás e que seria feliz, enfim, quem sabe, tá? Pode deixar a sua opinião. Acho que um jogador que poderia ser, até mesmo na realidade de Série A, um reserva tranquilamente, tá? Para o Goiás, para o Paysandu, para o Atlético Goianiense, para o Vitória, pode deixar o seu pitaco também. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!